Amém. Graça e paz mais uma vez, igreja. Amém? Lucas capítulo 10, do verso 38 até o 42. E diz assim: Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Quem recebeu ele em sua casa? Marta. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem recebeu Jesus em casa? Marta. Agora abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 5. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na palma da mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Até aí. Aí você vai falar para mim assim: o que tem a ver a Marta e a Maria com a igreja de Éfeso? E o que tem a ver com o que a Diana falou aqui agora há pouco sobre Saul e Samuel? E aí o Senhor falou assim no meu coração: quantas vezes nós temos recebido Jesus na nossa casa? Quantas vezes, como a Diana falou aqui, nós temos orado, nós temos jejuado, nós temos lido a Bíblia por costume? Aonde tem estado o nosso primeiro amor? Aqui, se você prestou atenção na leitura que nós fizemos de Apocalipse, ele fala várias coisas boas. Ele fez uma lista de coisas boas, certo? Ele não estava falando para alguém que estava em pecado. Ele não estava falando com alguém, está falando de uma igreja, não é de uma igreja que está vivendo em pecado, que está vivendo em desacordo, numa igreja que está sem fazer nada. Ele está falando de uma igreja que tem várias boas obras, mas aonde está o amor? Da mesma forma, quando nós falamos sobre Marta e Maria, nós estamos falando de duas mulheres que conheciam a Jesus a ponto de recebê-lo em sua casa, né? Aqui fala que a casa era de quem? A casa era de Marta. Então, Marta era uma pessoa que Jesus não amava? Era uma pessoa que não conhecia Jesus? Não. Por quê? Porque ele estava na casa de quem? Na casa de Marta. Acho que a gente nunca presta atenção nessas detalhezinhos, né? A gente não costuma parar para olhar. A gente sempre fala assim: Marta era ansiosa, Marta era não sei o quê, a Marta é a errada. Mas a casa era de quem? Quem tinha recebido Jesus? Marta. O que Marta estava fazendo era porque ela queria ali. Não, ela queria receber bem Jesus. O intuito de Marta, o que ela estava fazendo, é porque ela queria agradá-lo. Da mesma forma que muitas vezes a gente pega diversos compromissos na igreja, a gente pega diversas coisas para fazer, a gente entra em propósitos e isso e aquilo. Por quê? Porque nós queremos agradar ao Senhor, não é? Quantas vezes você fala assim: não, eu vou fazer
isso hoje, vai ter bazar, vou participar. Vai ter culto dos jovens, eu vou participar. Precisa limpar a igreja, eu vou. Por quê? Você está fazendo isso porque você quer se aparecer? Não, porque você quer agradar Jesus. Era o que Marta estava fazendo ali. Ela queria o quê? Ela queria agradar a Jesus. Ela queria que Jesus se sentisse bem na casa dela. Ela queria que Jesus tentasse a mesa e tivesse uma mesa farta, e tivesse uma mesa bonita, e tivesse uma casa bem arrumada, um ambiente gostoso para Jesus, não é? Quando você vai receber uma visita lá na sua casa, você começa aquela faxina boa, né? Você sabe que a pessoa vem no sábado, na sexta-feira você guarda tudo que está fora do lugar, você troca ali a toalha por uma toalha mais bonita, você tira lá a louça do armário, que é uma louça para receber visita, não é? Não, é só na minha casa que acontece isso. Sou só eu que sou assim. Você vai lá e lava seu banheiro, tira lá o lixinho, põe um outro. Às vezes o lixinho nem tá cheio, mas você vai lá e troca, porque você fala assim, não, a pessoa vai vir, ela vai usar meu banheiro, né? Não pode, tem que estar perfumado. É ou não é? Por quê? Porque você quer que a pessoa se sinta bem recebida. Você quer que a pessoa se sinta à vontade. Quando você vai receber alguém, você vai fazer um almoço. Se fosse só você ia fazer arroz e feijão. Mas vai vir alguém de fora, você vai fazer uma comida especial, não é? Você vai ali fritar um bife, você vai ali fazer um churrasco. Não é de todo dia. É verdade ou não é? Exatamente, você está cansado. Você está ali, você recebe a visita, ela começa a falar muito, você começa a pensar, Senhor, será que ela não vai embora? Eu quero dormir. Porque você cansou só para preparar. É o que aconteceu aqui com Marta. Marta, ela estava cansada, por quê? Porque ela queria que Jesus se sentisse bem na casa dela. Marta é uma pecadora. Marta não estava em pecado, gente. Marta queria receber bem Jesus. Marta estava abrindo as portas da casa dela. Eu garanto para você que Marta, quando viu ali a comitiva de Jesus chegando, ela deve ter cutucado Lázaro. Lázaro, vai lá buscar ele, chama ele para vir aqui. Para quem não sabe, Lázaro é o irmão de Marta e Maria, que é o amigo de Jesus. Se você não leu ainda a passagem, continue lendo aí em Lucas, que você vai descobrir, né? Você vai saber quem ele é. É o mesmo Lázaro que morreu, que se você ouvir a pregação da nossa pastora Karina, você vai saber, né? Do remove a minha pedra, né? Então, é esse aí o Lázaro. Lázaro era irmão delas. E eu acredito que Marta, quando ela ficou sabendo ali, Jesus está chegando, Lázaro, corre lá. Chama ele para vir aqui, Jesus está cansado. Fala para ele passar aqui em casa para descansar. Fala para ele vir aqui lavar os pés. Por quê? Porque Marta amava Jesus. Ela queria recebê-lo. Só que, naquele momento, Marta tinha a vontade certa, mas agindo da maneira errada. Às vezes eu e você temos a motivação correta, mas estamos agindo de forma errada. Às vezes nós estamos gastando a nossa vida e não investindo a nossa vida no reino. Eu não gosto muito, gente, dessa expressão. Eu estou gastando a minha vida. O que eu gasto acaba. O que eu invisto multiplica. Você já fez essa análise? Você ganhou aí seu salário. Ganhei 5 mil reais de salário. Então eu vou gastar, né? Eu tenho aí um salário de 5 mil reais. Eu vou gastar, né, Ivete? A Ivete que trabalha com um número aí. Vou gastar. Eu gasto. O que aconteceu? Sumiu. Aí eu vou ter que esperar todo o prazo do mês de novo para eu chegar, né? Quem recebe aí parcelado, quinto dia útil, dia 20, você tem que esperar chegar o dia 20. Agora, quem recebe uma vez só no mês, tem que esperar o mês todo passar para ganhar de novo. E muitas vezes o que a gente faz? Gasta antes dele chegar. E quando ele chega, já não tem mais. Não é? Mas por quê? Porque eu estou gastando. Agora, quando eu estou investindo, o que acontece quando eu invisto? Olha, não, eu ganho 5 mil, eu vou separar R$1.000, vou colocar aqui nessa aplicação, nesse investimento, e vou deixar ele aqui. Daqui 30 dias, quando eu entrar lá, nem que for 1%, ele rendeu. Em vez dele sumir, ele aumentou. Então, quando eu invisto a minha vida no reino, é por quê? Porque eu espero que quando eu chegar
aos pés do Senhor, eu vou ter a minha recompensa, a minha coroa. Então, eu estou investindo a minha vida. Eu estou acrescentando algo na minha vida. Porque Jesus, ele não some, não desaparece. Não é um gasto. Paulo diz que se eu perder a minha vida por amor dele, eu estou o quê? Ganhando. Então, se eu estou ganhando, eu não estou gastando, eu estou investindo. Então, Marta aqui, ela queria receber Jesus. Por quê? Porque ela queria estar com ele. Só que ela tinha a motivação certa com a atitude errada. Por quê? Porque ela achava que gastar com Jesus era importante. Fazer. Olha, eu quero que Jesus tenha a melhor comida. Eu quero que Jesus tenha a água mais fresca. Eu quero isso, eu quero aquilo. E ela queria dar um monte de coisa para Jesus. E ela ganhou o quê? Canseira, ansiedade. Aqui, quando Jesus fala com Marta, ele não está repreendendo Marta. Tanto que, se você ler essa passagem aqui com a entonação certa, ele fala assim: Marta, Marta. Ele não fala assim, Marta. Não, ele diz Marta, Marta. Calma, filha. Quieta aí. Maria escolheu a boa parte. Maria estava investindo. Maria não estava gastando. Porque Maria estava ali na mesma situação. Porque se elas eram irmãs, se elas moravam na mesma casa, quando Marta recebeu Jesus, Maria também estava recebendo. Só que Maria tinha na cabeça dela o seguinte: se a minha casa está arrumada o suficiente para eu viver, e se Jesus é meu amigo, ele vai entrar aqui e ele vai se sentir bem. A minha casa está preparada para ele. Porque no ambiente em que eu vivo, ele pode entrar, não é? Como anda a minha casa e a sua casa? Da última vez que eu ministrei, eu falei sobre isso. Será que, se a gente receber alguém de surpresa, a nossa casa está preparada? Maria estava assim, ó, não, tá tudo bem. Jesus pode entrar, tem nada fora do lugar. Se eu ia comer arroz com ovo, Jesus vai comer arroz com ovo e tá tudo bem. Por quê? Porque o coração de Maria tinha a atitude correta. O coração de Maria estava com um amor flamejante, que, diferente do que nós lemos aqui em Apocalipse, da igreja de Éfeso, era uma igreja que fazia muita coisa, uma igreja muito Marta. Tô fazendo. Mas o amor não estava tão forte. O amor não era uma chama que dava para queimar. Tinha uma chama. Porque aqui ele fala assim, ó, lembra-te do teu primeiro amor. Então, não era uma igreja que não amava. Eles amavam, mas era um amor que estava acostumado. Era um amor que estava fazendo por hábito. Eu estou acostumado a fazer isso. Ah, por que eu acordo de madrugada todo dia para orar? Porque se tornou um hábito. Não é porque eu sinto saudade dele, não é porque eu quero estar com ele, não é porque eu desejo aquele momento, não é aquela angústia que eu sinto que, se eu não falar com ele, parece que está faltando uma parte do meu dia. Não. Só estou acostumado que esse horário é o meu horário de orar, é a minha hora. E aí, quando, por exemplo, eu não consigo levantar naquele horário, ou quando acontece alguma coisa que tira a minha hora habitual, eu fico frustrado, porque hoje eu não consegui fazer o que eu queria. Eu não fico assim, como eu queria estar com ele. Hoje eu não falei com ele ainda. Não. Nossa, olha, meu horário era esse, eu não consegui. Tipo quando você marca manicure. Todo sábado, naquele horário, é o seu horário da manicure, né, Diana? Todo sábado é meu horário. Aí acontece alguma coisa, assim, nossa, mas bem hoje no horário da minha manicure. Mas por quê? Porque eu estou habituada. Eu posso ir na manicure outro dia. Eu posso fazer isso outra hora. Mas não, é hábito. E aí, quando eu me habituo, quando eu me acostumo com aquilo, a chama do amor vai diminuindo. Porque aí eu não tenho saudade. Porque aí eu não tenho desejo. Porque aí o meu coração não queima por aquilo. E aí nós vemos aqui, como a Diana falou, sobre Saul. Saul, ele quis fazer o quê? Por que ele quis fazer aquele sacrifício? Era porque ele queria agradar a Deus? Se você for ler a história, né, Diana, vai falar que o quê? Ele quis fazer aquele sacrifício sem esperar Samuel, porque já o povo não queria mais esperar.
Havia ali um murmurinho do povo que estava demorando muito. Quem aqui já viu alguém que vai para o culto e aí o culto está pegando fogo, aí ele olha no relógio e fala assim, 10h30, 9h30, perdi minha bênção, esse culto não acabou. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. O culto está uma bênção, está o fogo, a presença de Deus se manifestando. Aí a pessoa assim, 9h30, esse pastor não vai acabar, não? Cadê o Espírito? Foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele só queria ali saciar a vontade do povo, ele não estava, o sacrifício dele não era para adorar a Deus. O propósito dele não era adorar a Deus. O propósito dele era parar o murmurinho do povo. E ele queria continuar fazendo o quê? Satisfazendo o povo. E aí quando Samuel chega e fala assim, ó, obedecer é melhor do que sacrificar. E aí Deus fala para Samuel que até quando vai ter pena de Saul se eu o tenho rejeitado? Porque Deus não se interessava em alguém que estava preocupado em gerar a alegria do povo. Deus estava interessado em alguém que estava interessado em agradar a Ele. E nós hoje, qual é a nossa motivação? Será que a gente prega aqui porque a gente quer tirar a glória a Deus e aleluia? Porque a gente quer que alguém chegue e fale assim, nossa, fulano, você prega bem, hein? Nossa, olha, fulano, você canta que, ó, parece na bola baladão. Qual é a nossa atitude diante do que nós estamos fazendo? Nós queremos chamar a atenção das pessoas ou nós estamos querendo oferecer algo a Deus? Nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas por quê? Porque nós somos gratos a Deus, porque nós queremos oferecer o nosso melhor a Deus, porque nós cremos que essa é uma semente que nós estamos plantando, ou nós só trazemos o nosso dízimo e a nossa oferta porque nós temos medo que o pastor vai chamar a nossa atenção. Que nós temos medo que se a gente não der, a igreja vai passar necessidade. Ah, não, se eu não trouxer meu dízimo, vai chegar no dia, não vai ter dinheiro para pagar o aluguel. É um pensamento errado? Não é, queridos, é a mesma coisa. Marta, ela não estava fazendo nada errado. Ela queria agradar Jesus, mas da forma errada. Eu não tenho que trazer o meu dízimo, a minha oferta, porque a igreja necessita, porque se eu não trouxer, não tem dinheiro para pagar aluguel. Vai ter. Porque se a obra do Senhor, Ele vai. Se você não trouxer o seu, vai aparecer um empresário lá, não sei de onde, vai falar assim, ó, eu senti no coração, pastor, essa oferta é para a sua igreja. Vai, porque Deus vai prover. Deus não desampara os seus. Mas Ele te dá a oportunidade de fazer parte disso. Deus, Ele te permite, para de olhar para você mesmo e achar que você é necessário. Você não é necessário. Deus te dá uma oportunidade. Deus te dá o direito. Desculpa se você chegou aqui e se você vai ficar chateado de eu te falar, mas você não é o alecrim dourado. Não é. Deus pode fazer da forma como Ele achar melhor. Mas Ele te dá a oportunidade de fazer parte disso. E Marta fez o quê? Marta queria agradar ao Senhor, mas ela queria agradar o visual. Ela queria que Jesus visse o esforço dela. Por isso que ela acha que Maria não está fazendo nada e está desagradando. Como que ela fala aqui, ó? Senhor, não te importas de que a minha irmã me deixe servir só? Era como se Marta estivesse falando assim, Jesus, você não está vendo que ela não está fazendo nada? O senhor não está vendo que ela está aí parada enquanto eu estou trabalhando? E quantas vezes isso incomoda a mim e a você? Porque você acha que aquele irmãozinho que não faz nada que você está vendo... mas por que o pastor dá oportunidade para ele? Ele não faz nada. Ele não participa de um bazar. Ele não traz uma roupa. Mas por quê que Deus abençoa ele? Mas por quê que dele ora e Deus responde? Porque muitas vezes ele está fazendo algo que os teus olhos não estão vendo. Qual foi a oração de Ana que chamou a atenção de Deus? Foi a oração que não teve voz.
Lê lá a passagem de Ana. De certo modo que os seus lábios se moviam, mas não se ouvia som. Não se ouvia a sua voz. E aí você fala para mim assim, Eli tinha acabado de almoçar, porque fala que ele estava ali reclinado na sua cadeira. Aí pensa, a gente que gosta de comer bem. Você tinha acabado de participar de um banquete, tá ali, né, com o buchinho cheio, e aí você senta na sua cadeirinha assim. O que acontece? Dá o quê? Sono. Ou sou só eu que fico com sono depois do almoço? Você sente o quê? Sono. E uma pessoa sonolenta, Marco, ela presta atenção no que está acontecendo? Se não tiver barulho, essa pessoa vai olhar para os lados? Agora fala um negócio para mim, como é que Eli, que estava ali sentado na sua cadeira com sono, olhou para Ana e viu Ana orando, sendo que não se ouvia a sua voz. Como é que aquele homem prestou atenção naquela mulher que estava orando sem fazer barulho? Por quê? Porque Ana estava com a atitude certa. E aí, quando a gente fala aqui de Marta, Marta estava ansiosa, Marta estava afadigada, Marta estava correndo de um lado para o outro. E o que ela estava fazendo? Ela estava chamando a atenção de Jesus? Não. Quem chamou a atenção de Jesus? Maria. Por quê? Porque ela foi na contramão do que se esperava. Porque, como o pastor Júnior já pregou, era habitual uma mulher sentar para ouvir? Era natural? Era permitido? Vamos ir mais longe, né? Era permitido uma mulher sentar ali junto com os homens para ouvir? Não. Não era habitual, gente, não era permitido uma mulher sentar ali para aprender. Porque não era esse o direito da mulher. A mulher tinha que ficar sabendo depois. Então, o homem ia lá no templo, né, aprendia, e aí depois ela podia receber o que lhe fosse passado. Mas Maria, ela foi na contramão de tudo isso, e ela falou assim, eu não quero saber, Jesus está na minha casa. Jesus está na minha casa, eu não vou esperar alguém vir me contar, eu quero ouvir dele. Eu tenho a oportunidade de falar assim, não, mas ele estava na minha casa, eu ouvi porque ele estava lá. Não é? E aí, quantas vezes a gente está com Jesus na nossa casa, nós estamos aqui. Como diz a pastora Vitória, nós acordamos cedo, trocamos de roupa, fizemos todo aquele auê para sair de casa, né? Arrumamos menino, né? Arruma o menino, menino desarruma, você vai lá, arruma o menino de novo. E aí, às 10 horas que era o plano, virou 10h30, porque teve que dar banho na criança de novo, teve que fazer tudo de novo. Então, queridos, nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos para ouvir Jesus, mas ouvir Jesus não como hábito. Não porque eu estou acostumado a vir no culto todo domingo. Não porque eu estou acostumado a vir todo domingo, toda terça-feira à noite. Mas porque eu quero, porque eu desejo, porque eu preciso. Quantas vezes você faz um propósito de jejum, de oração, e aí você cumpre ali 30 dias, aí no primeiro dia você está naquele fogo, né? Não, fiz um propósito com Deus, e não sei o quê e tal. Aí vai chegando no 5º, no 6º dia, aí você já começa a sentir aquela fome, você já começa, né? Começa a ficar mais complicado, a batalha começa a ficar mais forte, e aí você já começa a falar assim, você acorda de manhã e fala, Senhor, eu inicio o meu propósito, o meu jejum. Aí dá o horário de você entregar, você fala assim, Senhor, eu termino agora o meu jejum, já mordendo um pedaço de pão. Não sabe, não sei de nada, vocês que estão apontando aí, ó. Você entendeu? Mas por quê? Porque às vezes eu fiz um propósito de 30 e nos primeiros 15 eu estava no fôlego. Aí nos últimos 15 eu já estou acostumado. Já acostumei. Nem sinto fome mais. E por mim, né?
Quantas vezes você já tem... Meu sogro tem esse hábito de a gente almoçar, e aí depois que ele almoça, aí ele fala assim, por mim não precisava nem ter feito almoço. Porque ele já comeu. E quantas vezes a gente faz isso com Deus? A gente está acostumado. Ah, não, Deus já está me abençoando. Tá tudo bem. Ah, nem precisava mais. Aí a gente volta lá para a igreja de Éfeso. Qual que é a lista deles? É uma lista de coisas boas. Olha, vocês, vamos lá olhar de novo? Apocalipse 2. Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Alguém viu alguma característica ruim? Tem aqui alguma acusação? Mas você prestou atenção que a primeira frase que eu li aqui é: conheço as tuas obras? Conheço as tuas obras. E quem estava falando isso? Fala aí, pastor Júnior, nosso doutor em Apocalipse. Quem falou essas palavras? Jesus disse isso. A minha Bíblia, gente, até o pastor Júnior brincou comigo, eu vou ver se eu consigo levantar ela aqui sem cair tudo que tem dentro. Mas se você olhar aqui, tá vendo que está em vermelho? A letrinha pode ser que você não enxergue, mas o vermelho, a diferença aqui entre o preto e o vermelho, você vai enxergar. A minha Bíblia, essa versão dessa Bíblia aqui, ela grifa em vermelho todas as palavras que são de Jesus. Toda vez que tem uma palavra que foi Jesus quem falou, vai estar em vermelho. E aqui, esse texto, ele está todo em vermelho. Porque o quê? É Jesus narrando, é Jesus ditando aqui para João a carta para Éfeso. Então, Jesus fala assim, eu conheço as tuas obras. Hoje ele está falando para mim e para você, ele está falando para mim assim, Paula, ou no caso, né, Ana Paula, eu conheço as tuas obras. Laura, eu conheço as tuas obras. Ele nos conhece não só pelas obras, ele nos conhece pelo nosso nome, ele sabe quem nós somos e ele sabe o porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Se há algo na nossa vida que não dá para fazer, é enganar Deus. Nós jamais vamos enganar o Senhor. Você pode me enganar? Não pode? Pode. Você pode chegar... Quem aqui já viu algum filme, alguma série de TV? Eu gosto bastante de um filminho que eu acho... Às vezes eu não sou muito de filme novo, não, gente. Eu assisto bastante filme velho, porque acho que os novos não têm muita graça. Mas não sei se você já viu aquele filme Gente Grande? Naquele filme, o que acontece? Tem um da turma lá, eles são uma turma, né, que estudou junto, e aí tem um que é super bem sucedido lá, que virou diretor de Hollywood e tal, mora numa mansão e tal, isso e aquilo. Ele. E, em contrapartida, tem um amigo que acabou de ser demitido. E, por um motivo N lá do filme, eles vão reunir toda aquela turma num final de semana. E aí, o que é rico não quer que os outros saibam que ele é rico. Ele quer disfarçar a riqueza dele. Em contrapartida, o outro, que não é rico, quer se passar por uma pessoa rica para poder dizer que ele é tão bom quanto o outro. E aí eles ficam num conflito, na primeira metade do filme, eles ficam num conflito para um tentando esconder a riqueza e o outro tentando mostrar que é rico. E aí o cara que quer mostrar que é rico, ele aluga um carro lá, todo, né, dos mais top que eles utilizam lá. Ele vai todo produzido, a esposa tal, e os filhos. E aí eles chegam lá naquele negócio. Enquanto isso, o outro que quer se passar por pobre, fala que a empregada é uma estudante de intercâmbio. Ele fala para os filhos se vestirem com roupas mais à vontade, porque eles estão no campo. E aí, de repente, o filho dele chega com uma roupa toda trabalhada no Fashion Week, e ele fala assim, menino, por que você está usando isso? Pai, isso é a última moda na França, eu fiz a minha mala para Paris. E aí ele fica tentando ali
abafar a situação, porque ele não quer que os outros saibam que ele é rico. Até que em um determinado momento ali tudo se revela, e aí eles contam um para o outro o que eles estão fazendo, um tentando se esconder e o outro tentando parecer ser rico. Não é. Mas até aquele momento em que eles resolvem dizer a verdade, eles estão enganando um ao outro. Então, quem olhava para o cara com o carro alugado ia falar assim, não, ó, esse cara, realmente, ele falando, contou uma história de que ele era dono de uma empresa tal e não sei o quê. E todos os outros acreditaram. Por quê? Porque a aparência dele era de uma pessoa rica. E muitas vezes nós queremos nos apresentar um diante do outro com uma aparência santa, espiritual. Não cheguem perto de mim, porque eu ainda não subi aos céus. Não é? Quem já viu esse pregador que você chega, ele está tão na aura espiritual que ele fala assim, não me toque que eu ainda não subi. Achando que é Jesus encontrando Maria Madalena. E ele te olha como se você fosse ela antes de ser transformada ainda, como se fosse o pior dos pecadores. Só ele que é santo, né? E aí, queridos, nós mostramos isso para o outro. Mas Jesus está dizendo assim, eu conheço as tuas obras. Você pode chegar perto de todo mundo, querendo mostrar que você é uma coisa. Mas Jesus está vendo quem está debaixo da aparência. Porque se você voltar lá, como eu citei Davi, que foi o rei escolhido por Deus, o que Deus fala para Samuel? Eu não vejo como o homem vê. Deus, ele não olha para mim, para você, como o homem olha para mim, para você. Às vezes você me olha e fala assim, nossa, você é assim. Você é uma bênção. E Deus fala para mim assim, você não é mais que um tucho de barro que eu faço o que eu quiser. Você não é mais do que uma pocinha de lama e está querendo se achar aí o baú do tesouro. Então, queridos, Deus, ele conhece a nossa motivação. Muitas vezes nós queremos receber Deus na nossa casa, nós queremos ser recipiente para Deus fazer, nós queremos que isso e aquilo aconteça, mas nós agimos de forma habitual. Nós agimos de forma com que nós vamos agradar aos homens. Aí depois que Deus faz que Jesus faz aqui essa introdução dessa carta para Éfeso, falando tudo de bom, enumerando todas as qualidades que ele enxerga, né? Todas as boas obras. Se você vai lá no versículo 4 de Apocalipse 2, e ele fala assim, tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Gente, isso é muito forte, porque até agora, até esse momento, ele falou alguma coisa ruim, pastor Júnior? Tinha alguma característica ruim? Então, quando você fala um monte de coisa boa, você acha que você vai ganhar o quê? Estrelinha dourada, não é? Nossa, a professora falou que o meu desenho foi o melhor. Olha como eu desenho bem, olha, eu sei pegar no lápis, eu não deixei nenhum espacinho branco, eu não passei fora da linha. Então, eu vou ganhar o quê? Nota 10. Estrelinha. Mas aí, quando você acha que ele vai falar alguma coisa, eu falo assim, gente, como Deus é surpreendente, né? Ele é capaz de fazer uma lista de coisas boas, e aí, quando você acha que você vai ganhar joinha, ele fala assim, tenho, porém, contra ti. Aí você fala, poxa, mas ele só falou coisa boa. Como que ele tem alguma coisa contra mim se ele só falou que eu fiz coisa certa? Eu acertei as questões, como é que eu vou levar menos? Como eu vou tirar 0? Eu acertei tudo. E aí ele fala assim, deixastes o teu primeiro amor. Então não adianta, querido, eu receber Jesus na minha casa. Não adianta eu preparar o melhor banquete. Não adianta eu vestir a minha melhor roupa. Não adianta eu levantar cedo todo dia. Como diz em Salmo, né? O que me adianta edificar uma casa, trabalhar, se não é Ele que edifica a casa? Aqui é a mesma coisa. Se você for fazer um paralelo, né, espelhar,
Apocalipse com o Salmo, é a mesma coisa que ele está dizendo. O que adiantou todo o seu esforço se eu não faço parte dele? Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada. Enquanto Maria fez o quê? Escolheu a boa parte. Por quê? Porque quem escolheu deixar a casa ser edificada foi Maria. É ele. É ele que estava fazendo parte da vida de Maria. Ela queria estar com ele. Simples assim. Não interessa se a minha casa não está arrumada o suficiente. Não interessa se a comida não é a melhor, a mais elaborada. Mas eu estou com ele. E ele é o importante. Não adianta se eu acertei tudo, mas ele não estava comigo. Não adianta eu ler isso aqui de Gênesis, Apocalipse, de frente para trás, de trás para frente, mas eu só conheço o que está escrito. Eu memorizei tudo, mas aonde que eu estou vivendo? Aonde que eu estou aplicando? Eu estou sacrificando tudo, estou abrindo mão de tudo, estou passando por cima de tudo. Mas por quê? Por que eu estou fazendo tudo isso? Por quê? Quem está conhecendo as minhas obras? Será que quando ele olha para mim, ele está falando assim, tenho, porém, contra ti? Ou será que ele está falando assim, olha, você deu uma erradinha aqui, você deu um tropicãozinho ali, mas eu estou contigo. Porém, eu não tenho nada que seja contra ti. Porque apesar de você errar, o meu sangue te redime. Ou como a nossa pastora aqui, a minha misericórdia passa por cima. Então avalie, querido, eu quero que você nessa manhã, não só você, mas eu, porque fui eu que recebi essa palavra primeiro, fui eu que ouvi ela primeiro, fui eu que juntei as peças dela primeiro. E aí, às vezes, a gente fala assim, nossa, hoje a pregação foi muito dura. É porque você não ouviu primeiro. Né, pastor Jânio? Quantas vezes a gente toma muito cascudo de Deus antes de entregar a palavra? Vamos parar, gente, de romantizar, de embelezar, de enfeitar esse negócio de ser pregador. Né, pastora Vitória? Ah, a fulana é o pregador, master, blaster, tal. Tá, mas só ele sabe quanto ele sofre com Deus quando ele está recebendo a palavra. Quantas lutas a gente tem para poder chegar até aqui. Não é? A gente não está aqui para parecer bonitinho, nem para ganhar fã, não é para ganhar... Como que é agora? Como que fala agora? Não, a mãozinha para cima? Like. Nós não estamos aqui para ganhar like. Quero ganhar like de Deus, gente. Eu quero que ele fale para mim assim, ó. Não tenho, porém, contra ti nada que te desabone. Gente, não é criar uma ideologia de que nós vamos ser perfeitos, porque Paulo mesmo diz, né? Caminho para a perfeição, não que eu já tenha alcançado, mas ele buscava isso e eu e você temos que fazer essa mesma caminhada. Porque eu não sei se você reparou, mas em toda a Bíblia você não vai achar de novo essa expressão que não seja a de Paulo. Faça o que eu faço. Não é com essas palavras, né? Como que é agora me fugiu a mente o versículo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ninguém além dele falou isso. Não tem outro que você vai falar, que você vai ler e ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E esse mesmo personagem que diz, sede meus imitadores, fala, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas corro para o alvo. Ou seja, eu não preciso ser perfeito, mas eu preciso buscar a perfeição. Não adianta eu fazer tudo de bom e não receber a aprovação de Deus.
Não adianta eu receber Jesus na minha casa, fazer o melhor almoço, o melhor isso, o melhor aquilo. Não adianta eu fazer parte de todos os compromissos da igreja e estar lá de segunda a segunda toda semana. Não adianta eu me sobrecarregar de um fardo de serviço e depois Jesus virar para mim e falar assim: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Não é um paralelo entre, olha, estou fazendo um monte de coisa. Jesus lista para Éfeso, você fez isso de bom, isso de bom, isso de bom, isso de bom, isso de bom. Porém, eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Marta, Marta, você está aí ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. É a mesma sentença, querido. Se você traçar o paralelo, é a mesma coisa que ele está falando para Éfeso. Você está fazendo um monte de coisa boa. Mas não precisava de tudo isso. E aí ele continua aqui. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Enquanto você escolher se sobrecarregar com um monte de coisa, enquanto a sua motivação for certa, mas a sua atitude for errada, você não está escolhendo a boa parte. E ele não vai tirar de quem está escolhendo a boa parte para dar para você. Ou seja, você fez um monte de coisa e no final você não ganhou estrelinha. Ah, então você está falando que eu não vou ser salva? Não, em momento nenhum eu estou falando aqui sobre salvação. Que uma vez que você se arrepender dos seus pecados e confessar o Senhor como suficiente salvador da sua vida, você tem a salvação. Mas eu estou te falando de escolher a boa parte. Eu estou te falando de ele olhar para você e falar para você assim, ó, não tenho contra ti. Eu estou te falando de ele olhar para você e como nós conhecemos a história de Davi, um cara que teve um monte de tropeço, mas ele foi chamado de quê? Homem segundo o coração de Deus. Era perfeito? Tinha uma lista de coisa boa dele? Não. Garanto para você que se Jesus fosse fazer essa mesma lista que ele fez de Éfeso para Davi, não ia ter só coisa boa na lista dele. Não é verdade? Jesus não ia poder falar assim, olha, Davi, você fez isso de bom, 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 isso de bom. Não, porque Davi errou. Tinha coisas ruins na lista dele. Mas quando chegou no final da lista, ele diz o quê? Mas este é um homem segundo o meu coração. Será que se Jesus olhar para mim e para você hoje, ele vai poder falar isso? Ou será que ele olhando para mim e para você, ele fala para você assim, Pastor Júnior, conheço as tuas obras. E qual que é a sentença final? Qual que seria o nosso próximo verso? Se o Senhor olhar para mim e para você hoje, como vai terminar a nossa carta? Pensa. Jesus está escrevendo uma carta. Jesus está escrevendo uma história. A meu e a seu respeito. Como vai terminar a nossa carta? Qual será a nossa conclusão? O pastor Júnior escreveu um livro, certo? O livro tem ali o início, né? O prefácio ali, tem ali o seu início, tem o meio, que é o desenrolar do que aconteceu, e aí como que termina todo o livro? Com uma conclusão, com um fechamento, com um final. E aí alguém gosta de ler um livro que não termina? Não é chato quando você pega principalmente aqueles livros que são de trilogia lá, que aí você pega e aí a última página do livro, você leu a última frase, não, agora eu sou obrigado a ler o próximo porque esse aqui não falou nada. Quando você vai corrigir uma redação lá, você deu uma redação para o seu aluno fazer, para o seu filho fazer, você pede para o seu filho assim, ó, escreve uma história. Aí ele vai escrever. E aí quando você chega no final, tá, mas e aí? O que aconteceu?
A pessoa que estava viajando chegou na onde? Não chegou. Achou? Não achou. Era isso ou não era isso? Quem era o vilão da história? Descobriram, né? Eu, quando era mais nova, eu gostava muito daquelas séries policiais. E aí, tipo, você tinha que ler o livro todo, você chegar lá no final e saber que quem você achou que era o mocinho, no final era o vilão da história. Só que você já pensou se você lê tudo e aí chega no final? Não tem final. E agora? Na minha e na sua história. Na minha e na sua carta. Qual é a conclusão que o Senhor vai dar para mim e para você? Amém? Eu quero deixar então essa pergunta para você. Eu espero que eu tenha conseguido passar, né? Não sei se ficou meio confuso para você, porque é muita informação e enquanto eu estou falando está chegando muita informação e eu não sei se você conseguiu assimilar tudo aí que eu passei, mas pense nisso, saia daqui com isso no seu coração. O Senhor está escrevendo uma carta para mim e para você. Qual vai ser o final da nossa carta? Leia e releia esse capítulo de Apocalipse, esses 5 versos. E aí lembra, começa a analisar, começa a pensar. Senhor, o que eu estou fazendo diferente? O que entrou no automático na minha vida? O que eu programei aqui e agora está fazendo sozinho? Nós temos vivido, queridos, um tempo de programação. Nós temos vivido num tempo de tecnologia. Então, hoje você vai lá e programa a cafeteira e todo dia, naquele horário, ela começa a passar o café. É ou não é? Você programa lá o forno e todo dia ele liga naquele horário. Você programa a sua máquina de lavar e ela faz todo o processo. Será que nós temos feito essa programação na nossa vida com Deus? E aí ele está só indo no automático? Nós sentamos lá no carro, né? Em nome de Jesus, todos nós teremos acesso, né? Aquele carro que você chega lá, programa ali, senta, e eu só assumo o volante se alguma coisa não tiver no GPS. Mas senão ele me leva sozinho. Esses dias atrás eu vi um vídeo aí de um transporte, que agora eu não me lembro em qual cidade é. Não me lembro se é na China ou no Japão, mas eles já têm um carro que é dirigido remotamente. Então eles têm, tipo, o Uber deles não tem motorista. Não tem. Então você pede o carro lá de aplicativo, o carro para, você entra, não tem motorista. E aí o carro te leva até o seu destino. Você não tem contato com ninguém. É um carro vazio que para e te pega. E esse carro ele é dirigido de forma remota. Não me lembro agora em que país que é, mas eu vi lá um vídeo falando sobre isso, né? Meu sobrinho até que me mandou, que ele gosta muito dessas tecnologias todas. E aí ele mandou, olha isso aqui que legal. E aí o carro de aplicativo para. E aí você abre a porta, ele confirma o seu destino, você vai para tal lugar assim, assim. Aí você dá um ok lá, fecha a porta e o carro sai. Não tem motorista. Será que a nossa vida com Deus está assim? Nós programamos o automático lá, e aí, todo dia eu acordo tal hora e vou orar, e eu oro 1 hora por dia, e aí toda quarta-feira é dia de eu jejuar, e aí eu vou jejuar da hora que eu levanto até a hora do almoço, ou eu vou jejuar na parte da tarde, mas... Às vezes, querida, a gente está tão no automático que até quando você está jejuando, até o dia que você não está jejuando, você não come. E aí, depois que passa um período, você fala assim, nossa, hoje não era o dia do meu jejum. Automático. Não fiz propósito nenhum. Você está jejuando por quê? Por que você fez jejum? Eu fiz jejum porque o pastor Júnior falou que a gente tem que jejuar. E qual que é o seu propósito? Essa semana eu escutei alguém falar assim para mim,
Mas você está de jejum? Como é que você está mascando um chiclete? Chegou no final da tarde, a boca já estava amarga, eu peguei um chiclete, daqueles chicletes sem açúcar. Estava mascando um chiclete. Mas você não está de jejum? Está de jejum e pode mascar chiclete? Falei, dá licença, cada um com o seu propósito. O jejum é meu, eu jejuo do jeito que eu quiser. Quer parar de botar regra no que não é da sua conta? Não, mas independente, é o teu propósito com Deus. Você sabe como é um jejum? Você está jejuando por quê? Ou você está só se abstendo de comer? Né, pastor Júnior? Mas por quê? Qual que é o seu propósito desse jejum? Ah, não, eu estou jejuando porque o pastor falou que eu tenho que jejuar. Tá bom, então você está jejuando para emagrecer, porque tem um monte de fulano aí na internet que faz jejum intermitente. Às vezes fica mais tempo sem comer do que eu e você. Não é? Muitas vezes. Passa mais tempo e é muito mais fiel do que eu e você. E está fazendo por quê? Porque o propósito dele é emagrecer. Até ele sabe qual que é o propósito dele. E você está jejuando, passando fome, não sabe por quê. Então tira. Desliga o automático. Desliga o automático. E vê qual que é, por que é que você quer receber Jesus na sua casa. Por que é que a Marta foi lá correndo e falar para o Lázaro convidar Jesus? Por que ela queria receber ele? Qual que era o objetivo? Ah, eu só quero que ele entre na minha casa e ache uma casa arrumada, que ele ache que eu sou uma pessoa que serve bem, eu sou uma boa dona de casa. Eu quero que ele venha aqui. Ah, eu só quero que ele venha. Ah, por que você está convidando o fulano para ir na sua casa? Ah, porque eu quero que ele venha. Eu só quero que ele venha. Por quê que nós estamos fazendo? E aí, como a Diana disse, né, repetindo as palavras que estão ali no livro de Samuel. Obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor tem mais prazer no meu coração, no seu coração, quando nós escolhemos a boa parte, do que quando nós fazemos tudo para agradar. As duas irmãs estavam ali. A casa era das duas. As duas moravam no mesmo lugar. Garanto para você que Maria também queria receber Jesus. Mas Marta queria mostrar que ela era uma boa anfitriã. E Maria queria aproveitar a oportunidade para ouvir da boca dele. Você já pensou que tremendo que é isso, gente? Uma mulher que não podia, que não tinha esse direito, ela só queria que Jesus fosse lá para quê? Para ela poder ouvir da boca dele. Ela queria ser ensinada por ele. Por isso que Jesus fala, ela escolheu a boa parte. Porque a intenção de Maria naquele momento era que Jesus fosse na casa dela, para que ela pudesse ouvir em primeira mão, para que ela pudesse aprender dele. Amém? Então, que você fique aí com essa palavra no seu coração. Medite nela. Como será o final da minha carta? Qual será o final da minha lista? Amém? Agradeço em nome de Jesus.